início à cerimônia de abertura da edição 2018. Então, gostaria de saudar as autoridades que irão compor a mesa. O senhor Hakim, cônsul-geral da República da Coreia. O senhor Ramiro Januário dos Santos, representante da divisão dos BRICS no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O excelentíssimo vereador e eterno senador Eduardo Suplicy. E por último, mas não menos importante, a senhorita secretária-geral do Tribunal, Júlia Curri. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial os educadores, diretores, professores, servidores, diretores e delegados aqui presentes. Convidamos a todos para o Instituto Nacional Brasileiro agora. Agradeço poder ter por escrito o nome das pessoas na mesa. Nesse instante, seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Fazemos universais bíblicos, de amor, de esperança, terra merece. Sem teu formoso céu risonho olímpico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as belas fontes de água e do poço, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol desmanam, gente, pátria amada, Brasil. Eternamente diverso esplêndido, ao som da luz do céu profundo, fulguras horas e flor da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, seus sonhos lindos campos têm as flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida não possui mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, amor eterno, seja símbolo do lar, garoto, estrelas estrelado. Dirigindo o verde todo dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergue a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Tente agora a própria morte, adorada, entre outras mil as tuas que não pagam nada, os filhos deste sol desmanham, gente, pátria amada.
queria agradecer a presença da senhora diretora e professora do Instituto de Relações Internacionais, Janila Cunha, e convidar para abrir a cerimônia como discurso oficial, o senhor Ramiro Junai, por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Professora Janila Nucchi, por meio da qual eu cumprimento a comunidade acadêmica da USP, senhor Eduardo Suplicy, cônsul-geral da Coreia do Sul, em São Paulo. Boa noite. Eu gostaria de apresentar a vocês, nesta noite de hoje, como o BRICS ele tem superado fronteiras, indo ao encontro dos diálogos que vocês vão ter durante esta simulação. Então, não esperava que seria a minha primeira apresentação, mas vou tentar deixar ela bem restrita ao tema de vocês, para que não fuja e destoa muito. Então, eu trouxe um slide, eu gostaria que pudesse ser apresentado ali aos presentes. O senhor trouxe o slide? Eu entreguei para a organização. A organização? Perdão. Enquanto eles vão organizando os slides, eu vou apresentar a vocês um dos motivos também de estar aqui representando o Ministério das Relações Exteriores. Eu trabalho na divisão do agrupamento BRICS e no próximo ano assumiremos a presidência pro tempore do agrupamento. O grupo já faz 10 anos hoje, das suas culturas presidenciais, e será a terceira vez que o grupo exercerá esta função. A nossa presidência pro tempore ela se inicia em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. E conta, senhoras e senhores, com algo em torno de 100 reuniões. Então, seremos responsáveis por organizar 2 reuniões presidenciais, 1 ou 2 reuniões de chanceleres, 15 reuniões ministeriais de diversas pastas e dezenas de reuniões de altas autoridades. O BRICS, ao longo dos últimos 10 anos, enraizou-se nas sociedades dos 5 países. Dessa forma, existem vários eventos com a sociedade civil, em especial com a comunidade acadêmica. Existem o Fórum de Think Tanks do BRICS, existem seminários que vão tratar dessa temática no próximo ano e traremos uma novidade para o ano que vem, que será a realização de simulações sobre reuniões do BRICS em diversas faculdades do Brasil. Eu vou me deter um pouco sobre isso logo mais. E para explicar um pouco sobre isso, seria interessante dizer, antes de falar como vocês podem participar de simulações sobre o BRICS, seria interessante dizer como está o BRICS hoje. Acho que uma dúvida que se coloca e que se tem é de saber se o BRICS está operacional ou não. E eu trago para vocês hoje 3 desafios superados pelo BRICS que mostram que o grupo está, sim, operacional e tem trazido resultados concretos para as populações dos 5 países. Eu só gostaria de ver se o slide... Tá. Bom, enquanto nós aguardamos os slides, eu vou explicar, enfim, o que é o BRICS em poucas palavras. Como todos conhecem, o BRICS ele surge em 2001, um acrônimo criado pelo Goldman Sachs, mas que em 2006 ele vira uma realidade política. O ex-chanceler Celso Amorim e o ainda chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, eles se reúnem, eles sugerem a ideia de um encontro, sugerem tornar esse acrônimo realidade político-diplomática. Em 2006, à margem da Assembleia Geral da ONU, eles realizam a primeira reunião de chanceleres do BRICS.
essa união política foi uma ideia inovadora e que propiciou uma coordenação entre essas 4 nações emergentes à época, porque nós não tínhamos a África do Sul, para resolver uma questão que era premente na época, que era a crise econômica global de 2008. E os BRICS eles foram importantíssimos para aumentar a participação, enfim, para decidir o que seria feito naquela época. Vocês lembram que as decisões econômico-financeiras há 10 anos saíram do G8, do G7 e passaram para o âmbito do G20. E o BRICS foi muito importante nisso. Em 2009, resolve-se fazer a primeira cúpula de líderes. E desde então temos cúpulas anuais. Esse ano a cúpula foi em Joanesburgo, a 10ª cúpula. Foi possível celebrar várias conquistas e olhar em perspectiva que desafios sim, fronteiras sim foram superadas. Então, próximo slide, por favor. Falando das simulações que vão acontecer ano que vem, tem uma foto de um exemplo de uma simulação, de uma reunião do BRICS, que foi a 9ª cúpula na China, em Xiamen. Só um dos exemplos das simulações que as senhoras e os senhores podem realizar ano que vem. Próximo slide. Em 2011, a África do Sul entra no agrupamento e configura a conformação atual. Próximo. Bom, então vamos falar das fronteiras que foram superadas por esse grupo. A primeira delas seria a reforma da governança econômica e financeira global. Temos de lembrar que o BRICS ele surge para resolver 2 problemas, né? Levantar a bandeira de uma reforma da governança política global, leia-se Conselho de Segurança das Nações Unidas, devido às dificuldades que as senhoras e os senhores conhecem, isso ainda não avançou, mas continua nas nossas declarações. Esse é um objetivo permanente do Brasil no âmbito do BRICS. E o segundo objetivo, sim, algo que parecia impossível, né, reformar, né, pelo menos, por mais que não seja uma reforma em 360 graus, enfim, seja uma mudança radical, conseguimos sim fazer uma reforma e aumentar o poder de participação de países emergentes na governança do Fundo Monetário Internacional. Os BRICS foram essenciais para isso. Em 2010 conseguimos superar esta primeira fronteira e aumentar a participação, as cotas de todos os BRICS no âmbito da governança do FMI. Hoje o Brasil é o 10º maior cotista do FMI. A segunda fronteira superada foi estabelecer mecanismos próprios de financiamento ao desenvolvimento. Foi mostrar que os 5 países, oferecer um exemplo ao mundo de que podemos sim ser menos dependentes de emprestadores tradicionais. Leia-se FMI e Banco Mundial. Isso foi alcançado em 2014 na última cúpula do BRICS do Brasil. Um primeiro exemplo seria o arranjo de contingente de reservas. O arranjo de contingente de reservas é um mecanismo que, enfim, está no estado dormente, mas pode ser acionado a qualquer momento, no âmbito caso haja uma crise no balanço de pagamentos dos 5 países. Reservas internacionais no valor de 100 bilhões dos 5 países estão à disposição, podem ser usados a qualquer momento. O Brasil contribui com 18 bilhões para o ACR. O segundo instrumento, e podemos considerar um dos resultados mais importantes do BRICS, é o novo Banco de Desenvolvimento. Ele foi criado também em 2014 e ele tem um capital subscrito de 50 bilhões de dólares e um capital autorizado de 100 bilhões. O banco ele é voltado para financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS. E cada país contribui de forma equitativa com 10 bilhões. Uma informação importante, e que todos me perguntam, e o banco? Todo mundo, sempre quando eu me apresento, falo que trabalho na divisão do BRICS, eles falam, nossa, vocês tiveram uma boa ideia, criar o banco, né? Ele está funcionando? Sim, o banco está plenamente operacional. Ele tem sua sede em Xangai,
estabelecida em 2015, possui um escritório regional na África do Sul, inaugurado no ano passado. E qual é a importância desse escritório regional? Bom, a sede do banco é em Xangai e é muito difícil as pessoas conhecerem o que o banco faz, né? É muito difícil para os empresários desses 5 países saberem como levar um projeto para ser financiado. E essa é a importância desses escritórios regionais. E aprovamos na 10ª cúpula do BRICS em Joanesburgo, neste ano, a criação do escritório regional para as Américas do BRICS. Será aqui na cidade de São Paulo e terá um escritório, um sub-office em Brasília. Qual que é a importância desses escritórios regionais? Ajudar, enfim, a quem quiser tomar empréstimo ao banco, como montar o seu projeto e melhorar a qualidade desses projetos, aumentar o número de projetos financiados. Até julho de 2018, antes disso, até 2018, o banco já emprestou 5,7 bilhões de dólares para projetos nos 5 países. O Brasil tomou 621 milhões em empréstimos para financiar escoamento de produção agrícola, energia eólica, redução de emissões e infraestrutura urbana. Há planos de expandir o número de membros e ele já é classificado como AA+, pela Standard & Poor's e pela Fitch. Só para vocês terem uma dimensão da concretude do banco, eu comparo ele aqui com o seu principal concorrente, que é o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. O Banco Asiático, o AIIB, possui algo em torno de mais ou menos 80 membros, 87, salvo engano, mas emprestou menos para projetos, emprestou menos dólares para projetos. Então o NDB está na frente. O AIIB tem um problema também aqui. Basicamente, 1/3 dos financiamentos precisam ser confinanciados pelo Banco Mundial. Então, quer dizer, o NDB ele assume mais riscos e está menos tendente à influência de mecanismos tradicionais de financiamento. E outro dado que eu trago é que a China é sócia majoritária no AIIB. Então, ela tem poder de veto, que não acontece no NDB, graças ao Brasil, que fez questão de que assim o fosse. Uma terceira fronteira superada pelo BRICS, e essa mostra o seu enraizamento nas sociedades, são as iniciativas que estão sendo feitas para superar desafios comuns a esses 5 países em desenvolvimento. Cito 2 delas, são as mais importantes: saúde e ciência e tecnologia. São áreas que tiveram um desenvolvimento a olhos vistos. Em saúde, em 2017, o BRICS criou a rede de pesquisa em tuberculose. Ela vai servir para produzir novas vacinas e diagnósticos para a tuberculose, inclusive para um novo tipo de tuberculose, a tuberculose droga resistente. Só um detalhe: os 5 países apresentam 50% de todos os casos estimados da doença no mundo, segundo o relatório da OMS. Além disso, multilateralmente, os líderes do BRICS mandataram as suas missões em Genebra a se coordenar no âmbito de saúde. Isso não é pouca coisa. O BRICS ele tem feito uma defesa sistemática, por exemplo, para enfrentamento de doenças de alcance global, como a tuberculose e o HIV/AIDS. Espera-se replicar essa iniciativa da rede, enfim, como eu disse, para o HIV/AIDS. Na última reunião de chanceleres, agora em setembro de 2017, foi aprovada a última declaração de chanceleres do BRICS. Lá, o BRICS, no âmbito da saúde, ele faz uma defesa incisiva da manutenção das flexibilidades do Acordo TRIPS para a saúde pública. E o que isso significa? Essa declaração política sobre TRIPS e saúde pública estava ameaçada no âmbito multilateral pelo fato de países desenvolvidos terem a intenção de mudar a referência a essa declaração, suavizar o seu conteúdo. E o BRICS fez uma defesa incisiva de que essa declaração política sobre TRIPS e saúde pública deve ser mantida em todos os seus termos. E ela foi super importante para o licenciamento compulsório de fármacos no início da década passada. E, futuramente, o BRICS também pretende criar um centro de pesquisa em vacinas. Por fim,
Dentro da terceira fronteira superada, eu cito ciência e tecnologia. Uma das áreas onde o BRICS tem mostrado um desempenho excelente, onde existem mais de 11 frentes, algo em torno de 12 grupos de trabalho em funcionamento. Existe um financiamento anual para projetos de pesquisa conjuntos dos 5 países e existe um conclave de jovens cientistas que acontece em bases anuais. Mas cito aqui uma iniciativa brasileira que foi aprovada em 2018, que é a criação do Innovation BRICS Network, ou IBRICS. Basicamente é uma plataforma virtual para reunir redes de parques tecnológicos e incubadoras de startups dos 5 países. Parece que é uma ideia não tão inovadora, mas se você pensar que uma rede de parques tecnológicos só no Brasil, cada rede, a gente sabe que tem mais de uma, tem em torno de 30 a 40 empresas, e você colocar pela primeira vez essas redes de parques tecnológicos para conversarem entre si e desenvolverem projetos conjuntos, é algo a ser observado. Principalmente porque o objetivo do IBRICS será já colocar essas empresas para discutirem formas de se inserirem competitivamente na 4ª Revolução Industrial, que, como todos sabem, mudará a forma como nós encaramos o trabalho na produção do valor. E convido a todos também para participarem de um seminário público, onde a gente vai dar o primeiro passo do lançamento do IBRICS. Será no dia 22 de novembro em Itamaraty. Será o seminário BRICS Science Parks and Areas of Innovation. Eu apresentei esses 3 desafios superados pelo BRICS para mostrar a vocês, trazer 2 mensagens centrais, né? O BRICS é um objetivo, a primeira delas, o BRICS é um objetivo permanente de política externa do Brasil. Já demonstrou que foi um acerto e que é muito importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E o segundo, mostrar que o BRICS tem trazido resultados concretos para a sociedade brasileira. Nesse contexto, no ano de 2019, realizaremos por todo o Brasil simulações sobre o BRICS. E eu vou dar aqui alguns exemplos de simulações que vocês podem realizar. A primeira delas seria a cúpula anual de líderes. Eu não sei se tem um outro slide com uma foto. Isso. Pode passar mais um, por favor? Vocês podem realizar simulações sobre uma cúpula anual de líderes do BRICS. Essa aqui é uma foto da 10ª cúpula, agora em Joanesburgo. É emitida ao final dessa cúpula uma declaração que pode ser negociada por vocês. A segunda sugestão é a reunião de chanceleres do BRICS à margem da Assembleia Geral, que acontece desde 2006. Nela vocês podem negociar a declaração de chanceleres do BRICS. E além disso, há diversas reuniões. Reunião de enviados especiais para o Oriente Médio, reunião de assessores nacionais de segurança. Fica aí o convite. Eu agradeço a todos pelo tempo e espero que sejam muito bem sucedidos nas simulações que farão durante este modelo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo discurso. O aluno gostaria de perdoar pelos incidentes técnicos. E antes de reconhecer o próximo discurso, reconhecer a presença da ilustre embaixadora Irene Galo. Muito obrigado. E gostaria de passar então para o próximo discurso a excelentíssima diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP, senhorita Janina Cunha. Boa noite. Que legal, professora. Boa noite a todos e a todas. Desculpe pelo atraso. Eu saí às 6 da tarde da USP, da cidade universitária, né, para chegar aqui. Bom, quero saudar aqui a Júlia Cury, secretária-geral do USP 2018, ao senhor Ramiro Januário dos Santos, de Itamaraty, ao senador Eduardo Suplicy, cônsul Raquel Kim, e saudar a embaixadora Irene Galo, da representação do Ministério das Relações Exteriores aqui em São Paulo.
Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui uma saudação do nosso magnífico vice-reitor, professor Antônio Carlos Hernandes. Infelizmente ele não pôde estar aqui, embora tenha apoiado muito a iniciativa desde o início, mas ele já tinha uma viagem agendada, então me pediu também que eu transmitisse a vocês os parabéns aos organizadores pela iniciativa, desejar bons trabalhos a todos nesses 3 dias e dizer também, nas palavras do professor Hernandes, que ele considera que o USP-MUN passou a ser um projeto importante para a Universidade de São Paulo e que vocês podem contar com o apoio da reitoria para a continuidade dessa iniciativa. E eu aqui, como diretora do Instituto de Relações Internacionais, também quero dizer que é uma honra para o Instituto de Relações Internacionais e para mim, pessoalmente, como professora e como pesquisadora da área de Relações Internacionais, é uma honra ter a oportunidade de apoiar e participar desse projeto. O lançamento do USP-MUN nesse ano é um marco, dada a nossa conjuntura nacional e internacional. É um marco porque eu considero que o USP-MUN é um projeto que pode mudar a cara da universidade, que pode atrair estudantes, e aqui a gente tem exemplo disso, uma prova disso, de atração de estudantes de várias partes do Brasil, e estudantes interessados na ONU, na Organização das Nações Unidas. Eu acho que isso é importante da gente frisar. Com isso, vocês ajudam a fortalecer as instituições internacionais, não só a universidade, ajuda a fazer a gente acreditar que ainda há espaço para o diálogo. Vocês vão passar agora 3 dias atuando como diplomatas, negociando, interagindo uns com os outros. E o resultado que a gente espera não é apenas que vocês saiam com um acordo em mãos desses 3 dias de negociações, mas que vocês saiam daqui com um espírito de cooperação. Contem com o Instituto de Relações Internacionais, não só nesses 3 dias, mas também para a continuidade do USP-MUN nos próximos anos, como um projeto da Universidade de São Paulo. Eu desejo a todos vocês um ótimo evento, que vocês realmente nesses 3 dias possam não só negociar, como eu disse, mas também conhecer novos amigos, e realmente eu acho que esse é um espaço propício e uma oportunidade para todos aprendermos a dialogar e a cooperar. Eu acho que é o ponto mais importante e é o projeto que a gente espera desse USP-MUN 2018. Parabéns aos organizadores, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui para apoiar esse evento. Obrigada. Gostaria agora de convidar a palavra ao senhor vereador Eduardo Suplicy. Ao cônsul primeiro. O senhor vereador deveria, então, por favor, o senhor cônsul. É isso. Boa noite a todos. Primeiro, em primeiro lugar, queria cumprimentar a mesa, Excelentíssimo Senador Eduardo Suplicy e Secretário Ramiro Januário dos Santos, do Itamaraty, Embaixadora Irene, da Eresp, e diretora do Instituto das Relações Internacionais da USP, professora Janina Onuki, e organizadora aqui, o Julia Cori, da Secretaria-Geral da USP-MUN. É um grande prazer participar desta abertura do evento dedicado à simulação da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2018. Quero cumprimentar os organizadores pela iniciativa, bem como todos os participantes que apresentarão e discutirão assuntos internacionais da maior relevância.
acredito que o envolvimento dos jovens na preparação e discussão desses temas os colocará em contato com informações valiosas, fundamentais para que possam compreender melhor as grandes questões internacionais do momento em que vivemos. Dessa forma, acredito, estarão mais preparados para agir em prol de um mundo mais pacífico. A criação da Organização das Nações Unidas teve justamente esse objetivo: promover uma ordem internacional em que a integração e o diálogo evitassem conflitos mundiais. A ONU nasceu para salvar as gerações próximas de tragédia de guerra e, buscando esse objetivo, tem enfrentado grandes desafios nos últimos 70 anos. As mudanças profundas na economia, na geopolítica mundial, trazendo novos atores e modificando a relação de forças entre potências, mostram os desafios, mas também a importância da ONU como fórum de resolução de conflitos e busca de entendimento. A complexidade das questões transnacionais impõe a existência de um fórum internacional para que possam ser enfrentadas e resolvidas. Devemos manter o espírito da ONU para encontrar soluções para um mundo cada vez mais complexo e instável. As atuais relações internacionais caracterizam-se pela expansão das megatendências de globalização, democratização e digitalização. Assim, problemas globais como crise financeira, atentados terroristas, tráfico de drogas e desastres naturais exigem que um país coopere com outros países. Mas gostaria de me voltar ao tema desse evento, cujo lema é Desafiando Fronteiras. Dessa forma, quero chamar a atenção para uma das questões internacionais mais centrais da atualidade, o processo de diálogo na Península Coreana, tendo em vista as gigantescas repercussões geopolíticas. A divisão da Península Coreana entre o Sul e o Norte completa 73 anos neste ano. A divisão da Coreia, com suas consequências trágicas e dolorosas, foi fruto do jogo geopolítico de forças entre as principais potências mundiais no cenário da Guerra Fria. A Guerra da Coreia, no início da década de 50, ceifou a vida de milhões de coreanos. Além de impor a separação de famílias e uma atmosfera de severa tensão, a tensão da Guerra Fria continua presente na Península Coreana. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, assumindo o poder em maio de 2017, acreditou na possibilidade de pacificação da península e, por isso, iniciou, com esforço e paciência, um processo de diálogo e comunicação com a Coreia do Norte, com vistas a diminuir gradualmente os conflitos e hostilidades, acreditando-se esse é o único caminho para a paz. O presidente Moon enfatizou igualmente que a paz na península só pode ser realizada por meio da aproximação entre Coreia do Norte e Estados Unidos, conforme seu discurso por ocasião da reunião de cúpula de G20 em Berlim em julho do ano passado. Graças a esses esforços diplomáticos, o presidente Moon e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, puderam se encontrar 3 vezes já neste ano, em 27 de abril e 26 de maio na zona desmilitarizada e de 18 a 20 de setembro agora em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Foi realizado também o encontro histórico entre o presidente Trump e o líder Kim Jong-un em Singapura no último dia 12 de junho. Os coreanos da península aguardam os desdobramentos do processo diplomático iniciado com esperança de que haja pacificação na região e de que o debate sobre uma possível reunificação aconteça.
Ao compararmos o momento presente com as tensões vividas no final de 2017, quando a Coreia do Norte promovia testes nucleares e lançava mísseis intercontinentais, numa elevação sem precedente das hostilidades, vemos que houve grande progresso. Apesar da complexidade das negociações e do processo de pacificação, a diplomacia do diálogo do presidente Moon e a aproximação entre Coreia do Norte e Estados Unidos são avanços inegáveis, recebidos de forma positiva pela população coreana e pelo mundo. A pacificação e a desnuclearização da Península Coreana só serão alcançados a longo prazo dentro de um processo de diálogo contínuo e intenso, a fim de que as hostilidades cedam lugar à confiança mútua. A Coreia do Norte declara sua disposição em avançar. O país demoliu seu complexo nuclear Punggye-ri, usado para testes, em 24 de maio deste ano. Anunciou a desmontagem das instalações-chave em Dongchang-ri, um local usado para desenvolver motores para mísseis balísticos. E pela primeira vez admitiu inspeção internacional. O governo dos Estados Unidos está interpretando tais iniciativas como passos em direção ao estabelecimento de um programa de pacificação e do início de um processo de negociação, deslanchado pela cúpula de Singapura com o presidente Trump. O presidente sul-coreano Moon Jae-in encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, Trump, no dia 24 de setembro e discutiu os passos esperados rumo à desnuclearização, explicando as posições do líder norte-coreano Kim Jong-un e acentuando a importância de declaração de fim da guerra na Península Coreana. Depois do encontro com Trump, o presidente Moon discursou na Assembleia Geral da ONU no dia 26 de setembro, pedindo apoio da sociedade internacional. A pacificação na Península Coreana passa pela aproximação das duas Coreias e pelo papel fundamental dos Estados Unidos. Contudo, o envolvimento, a compreensão e apoio da sociedade internacional são importantíssimos. O Brasil é o único país que possui embaixadas tanto em Seul quanto em Pyongyang. Do mesmo modo, Brasília possui embaixadas das duas Coreias. Os coreanos alimentam a expectativa de que o Brasil tenha um papel ativo internacionalmente, apoiando a transição do armistício de guerra em acordo de paz, bem como a normalização das relações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O processo de diálogo na Península Coreana tem consequências internacionais, visto que envolve relações de força entre grandes potências, pela localização das Coreias, tendo como vizinhos a China, o Japão, a Rússia, e pelo papel decisivo dos Estados Unidos. Ademais, uma abertura da Coreia do Norte traria, segundo previsões já realizadas, um boom econômico sem precedentes na região com impacto positivo em toda a região. Sendo assim, o processo na Península Coreana é um dos temas centrais da atualidade e espero que os estudantes possam discutir as temáticas relacionadas a esse assunto tão sensível. O Consulado da Coreia em São Paulo tem promovido e participado de vários fóruns e eventos que buscam difundir informações sobre o processo em curso na Península Coreana e está à disposição da universidade. Parabéns a todos, estudantes, professores e funcionários envolvidos nessa iniciativa. Sucesso a todos. Muito obrigado. Gostaria agora de convidar a palavra a senhora embaixadora
agenda, o direito de falar aos senhores delegados é uma satisfação. Aos membros da mesa, boa noite. Eu sou a embaixadora Irene Vilagala, representante do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo, e pedi essa oportunidade de falar aos senhores delegados por duas razões. O primeiro é contar uma história do que a gente está fazendo aqui. Eu gostaria de sensibilizar vocês para esse trabalho, porque eu sei que vocês vêm de vários estados do Brasil e a gente precisa largar essa iniciativa que está começando em São Paulo. E o segundo é porque eu próprio já trabalhei na ONU e tive o privilégio de trabalhar no Conselho de Segurança, que é realmente para todos nós, diplomatas ou alguém que pensa na área internacional, o suprassumo da diplomacia. E eu tenho uma história que é pouco usual, até para quem frequenta os corredores da ONU todos os dias, e que tem um pouco a ver com o Challenging Boundaries. Aqui é um pouco a fronteira do tempo. Eu vou começar pela fronteira do tempo, depois vou para o que eu espero conseguir, a aliança de vocês. A fronteira do tempo é o seguinte, desculpe falar mais olhando para os delegados, mas porque eu acho essa história muito divertida e interessante para aliciar vocês dentro dessa iniciativa. Nós estávamos presidente do Conselho de Segurança no mês de março de 2005. Dia 31 de março de 2005, e negociando uma resolução sobre o Sudão. Qualquer um que estuda na África sabe que naquele momento a questão de Darfur era uma questão muito séria. O Brasil, o representante permanente do Brasil junto à ONU, tinha ido ao Sudão para conversar com o presidente Bashir. Eu tive o privilégio de estar nessa missão. Bom, estávamos todos lá tentando negociar um documento dificílimo, porque havia a questão de Darfur, era uma das questões mais quentes daquele momento. E estamos lá tentando negociar e a gente vê um movimento na sala do Conselho de Segurança, na grande sala, em torno de relógios. E o assunto era meu, Darfur. E eu estava negociando o documento, vejo aquela movimentação em torno dos relógios e falo, mas o que é isso? Aí vou procurar alguém do secretariado, porque existe secretariado de verdade, chego lá e falo assim, o que está acontecendo? Aí me conta a seguinte história, é porque a gente pode não terminar a negociação hoje. E daí, se não terminar? Existe uma missão de paz que acaba hoje. A resolução renova o mandato da missão de paz. E a gente não pode ficar sem resolução. E aí? A gente pode não acabar a resolução. E aí? Aí a gente para o relógio. Como assim? Para o relógio. E aí a gente leva o tempo que for preciso para negociar uma nova resolução. E quando a gente acabar a resolução, a gente liga o relógio novamente. Aí eu achei genial essa história, né? Eu tinha contado para vocês. E da onde vem a questão do relógio? Nas negociações dos anos 60 e 70, em torno de produtos de base, você não podia parar as negociações comerciais. Da mesma forma como hoje você não pode parar as missões de paz, que tem um mandato, enfim. Então, eles criaram esse método que, quando não havia acordo, se parava o relógio. E tudo continuava como se a gente continuasse no último dia do acordo. Então, eu espero, desejo que vocês tenham muito sucesso e que não precisem parar o relógio e consigam aqui concluir a negociação dos documentos de vocês até dia 13 de outubro. E mais, espero que um dia, se vocês estiverem no Conselho de Segurança ou numa negociação internacional, quando vocês virem o relógio, vocês vão saber. Eu sei por que eles vão parar o relógio. Bom, dito isso, eu quero contar para vocês o que a gente está fazendo. Desculpe mesmo essa interferência aqui na agenda. Eu cheguei a São Paulo e nós verificamos que, eu vindo do exterior, meu último posto foi embaixadora do Brasil em Gana, nós do ERESP fomos convidados a participar de uma simulação de escolas de nível médio de São Paulo, simulações da ONU. E eu achei fantástico, eu fui representar e achei super interessante na época que eu, aliás, estudei nessa faculdade, na época que eu estava no ensino médio, não tinha isso. E achei muito interessante, fiz uma breve pesquisa e soube que nenhuma escola pública do estado de São Paulo realiza simulações de organismo internacional. Então, nós estabelecemos como meta começar a fazer isso nas escolas públicas do estado de São Paulo. Já começamos. Já estamos fazendo em uma primeira escola, numa parceria com a Secretaria de Educação.
um mandato do Ministério das Relações Exteriores, e agora a gente está conseguindo mais parceiros para essa iniciativa. E o próximo semestre, nós estamos com uma escola de ensino médio, está sendo um sucesso. Vocês devem imaginar o que é entrar numa escola de ensino médio pública, em que nenhum aluno nunca saiu para o exterior, em que 99% dos alunos não têm domínio de língua estrangeira, mas todos eles têm uma imensa curiosidade sobre o sistema internacional e estão lá participando. A nossa experiência está indo muito bem, a gente quer ampliar, a gente vai solidificar isso em São Paulo, novos parceiros, a USP deverá ser um novo parceiro já no próximo semestre, e a nossa expectativa, o nosso plano é, daqui a 3 anos, ter 15 escolas públicas do Estado de São Paulo fazendo isso. Para fazer isso, a gente precisa que os alunos venham participar conosco. Nós no ERESP, no escritório do Itamaraty, nós, diplomatas, eu e um outro colega, coordenamos isso com o modelo que veio do Colégio Bandeirantes, a gente está adaptando esse modelo, e a gente utiliza os nossos estagiários, que são alunos de RI, de Direito, para participar. São eles que dão as aulas, a gente tem um semestre inteiro, uma disciplina eletiva, para dar o curso para os alunos explicar o que é sistema internacional. A experiência está sendo fantástica, e a minha expectativa é que saindo daqui, vocês saiam inspirados com a ideia de que é preciso levar essas experiências também para as escolas públicas do país. Muito obrigada, boa noite, sucesso a todos. Muito obrigado, embaixadora, agradecer pela excelente introdução que a senhora nos proporcionou. E convidar o senhor vereador Carlos Priscila para... Eu quero, boa noite a todos, quero muito agradecer esse convite do Instituto Internacional, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e agradecer a diretora Janina Nuck, a secretária Júlia Corim da USP Mundi, ao embaixador Ramiro Januário, secretário Ramiro Januário, que aqui me deram o nome embaixador ainda. Demoramos bastante. Embaixadora Irene Vida Gala, uma satisfação estar aqui para dialogar com os estudantes de Relações Internacionais nesta Faculdade de Direito tão importante para a história do Brasil e especialmente neste momento em que nós estamos vivendo a 8ª eleição direta para a presidência da República desde que foi há 30 anos atrás aprovada a Constituição de 1988. Esta é a 8ª eleição direta e é muito importante que estejamos aqui pensando em como é que nós vamos construir um Brasil e um planeta Terra voltado para o melhor entendimento possível entre todos, o respeito entre todos, para construirmos uma nação e um planeta Terra onde possa haver, de fato, a realização da justiça, da fraternidade, da solidariedade, com muito amor e não com ódio, que infelizmente está acontecendo em nosso país, a ponto de partidários de uns estarem até esfaqueando outros e outros até inscrevendo símbolos nazistas na barriga de outras pessoas, coisas que são inteiramente distantes
daquilo que avalio seja o sentimento da maioria do povo brasileiro. Vocês me pedem para conversar aqui sobre alguns temas importantes na área das relações internacionais. Em primeiro, gostaria de falar a respeito da questão dos migrantes. Como secretário de Direitos Humanos e Cidadania do governo Fernando Haddad, aqui em São Paulo, ali fui responsável pela coordenação de políticas para os migrantes. E foi uma experiência muito significativa, e especialmente porque em alguns momentos houve o ingresso, a vinda para São Paulo de um número bastante grande, por exemplo, de refugiados da Síria ou refugiados de alguns dos países da África onde estavam havendo conflitos, pessoas que vieram em grande número do Haiti, especialmente depois da Guerra Civil e das consequências também dos terremotos, e vinham e agora, mais recentemente, o grande número de venezuelanos. E eu acho que é muito importante para os estudantes de relações internacionais a compreensão de que o Brasil, mas especialmente São Paulo, conhecida como a cidade dos 1000 povos, se eu perguntar aqui quantos de vocês têm ascendentes que vieram de outros países, acredito que serão poucos os que tiveram em sua ascendência apenas, digamos, a população indígena. Quase todos nós viemos, tenho ascendência italiana, francesa, portuguesa e outras mais, e cada um aqui terá também, seja coreana, seja japonesa, seja e tantas outras. E então, para um país e uma cidade, especialmente onde há pessoas de todos os continentes, estarmos bem recebendo aquelas pessoas que aqui chegam com dificuldades, acho algo muito importante. Só para lhes dar um exemplo, eu tinha assumido a Secretaria de Direitos Humanos e recebi, na primeira semana, a visita do padre Paolo Parisi, que na Rua do Glicério, na Igreja da Paz, recebe centenas de pessoas vindas, e naqueles dias, era fevereiro de 2015, eram centenas de haitianos que estavam ali lotando o salão da igreja e até outros lugares. E ele me disse, olha, seria importante que se possa facilitar que essas pessoas tenham logo a carteira de trabalho, porque quando uma dessas pessoas obtém a carteira de trabalho, normalmente em 3, 4 dias ela consegue uma oportunidade de emprego. Naquela época a taxa de desemprego não estava alta e realmente, e daí nós tomamos providências para que houvesse pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, entendimento com o Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, logo a possibilidade de se ter muito mais depressa a concessão da carteira de trabalho. Também houve uma outra preocupação naquele tempo, certo? Como muitos dos migrantes, por exemplo, da Bolívia, que trabalham informalmente em São Paulo, em condições, às vezes, muito inadequadas de exploração e sem o devido registro e não tendo documentos até para abrir contas bancárias,
Então, essas pessoas levavam muito dinheiro e guardavam em casa. Não que fosse tanto, mas para eles era muito significativo. E, sabendo disso, então, certo dia, ali na Zona Leste, entrou um assaltante numa casa onde havia cerca de 5 famílias bolivianas e apontando o revólver para um casal que estava com um filho de 9, 10 anos ao lado, e eis que, quando ele apontou o revólver para o pai e a mãe, o filho ficou tão assustado, deu um grito de protesto e tal, e levou um tiro e morreu. E a partir deste episódio, o prefeito Fernando Haddad, então, solicitou que os bancos facilitassem que se abrissem as contas para essas pessoas. São exemplos de preocupações e acho que houve um empresário que se incomodou muito e de forma solidária com os venezuelanos passou a tomar iniciativas para trazer venezuelanos lá de Roraima para São Paulo, inclusive facilitando que obtivessem aqui logo empregos, que pudessem ter a viagem do norte do Brasil para cá e ainda estimulando outros empresários a fazerem o mesmo. Então, são iniciativas muito positivas que eu acho que os estudantes de Relações Internacionais precisam estar a par e fortalecer esse espírito de dar as boas-vindas aos migrantes. O outro ponto que, com respeito ao BRICS, eu acho que é uma instituição formidável que abrange os países como então o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, não é? E eis que eu fiquei apenas preocupado que no governo da presidenta Dilma, ela havia designado para diretor do BRICS, na sua sede em Xangai, um excelente economista, Paulo Nogueira Batista Júnior, e que estava tendo um desempenho formidável. E eis que, entretanto, acho que o ministro da Fazenda e o presidente do Banco do Brasil, algo assim, no governo de Michel Temer, achou que, antes que terminasse o seu mandato para o qual ele foi designado, acho que era até o final de 2018, simplesmente por razões... Acho que o Paulo Nogueira Batista escreveu um artigo publicado em O Globo, em que defendia o governo do presidente Lula e fazia algumas críticas a algo do governo Michel Temer, e por causa disso foi destituído. Então, só para manifestar uma preocupação, até porque coincide de hoje ainda ter recebido a visita do Paulo Nogueira Batista, de quem eu sou muito amigo. Então, acho que gostaria de contar este episódio que a mim causou preocupação. E, com respeito à Coreia do Sul e ao que nos falou o cônsul Hak Yu Kim, como senador eu tive algumas vezes com ele, inclusive porque durante o tempo que fui senador visitei por 2 vezes a Coreia do Sul e ali fui recebido por autoridades governamentais, e a Coreia do Sul é um país que nos dá lições formidáveis, é um dos países que
tinha um grau de desenvolvimento nos anos 50, 60, que era próximo daquele que era do Brasil, e, entretanto, conseguiu taxas de crescimento econômico notáveis e principalmente pela atenção e o investimento que deu à educação. Então, é um exemplo que, para nós brasileiros, é muito importante conhecer. Nas vezes que eu estive na Coreia do Sul, em Seul, fui convidado para participar de conferências a respeito da renda básica de cidadania. Vocês sabem que o Brasil é o primeiro país do mundo que aprovou uma lei por todos os partidos no Congresso Nacional em 2002 no Senado, 2003 na Câmara, e sancionada pelo presidente Lula, a Lei 10.835 de 2004, que institui por etapas, diz a lei, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como o faz o programa Bolsa Família, até que um dia, já faz 14 anos que a lei foi sancionada, tenhamos de fato o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, o direito de recebermos uma renda, na medida do possível, com o progresso do país, suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, até para os que temos mais, sim. Obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E vocês que são estudantes de relações internacionais, eu lhes proponho, inclusive, que estudem este assunto na Assembleia Geral da ONU. O secretário-geral da ONU de Portugal, Antônio Guterres, que foi primeiro-ministro de Portugal, no seu pronunciamento de abertura, colocou que será importante que mais e mais países instituam a renda básica de cidadania. Eu li isso hoje de manhã, fiquei muito contente. Vocês sabem que, por ocasião da comemoração dos 100 anos de Nelson Mandela, dia 18 de julho, lá em Johannesburg, num estádio lotado, vocês podem ver isso pelo YouTube, o presidente Barack Obama fez um lindo pronunciamento de análise das grandes disparidades de renda e riqueza no mundo, e eis que a certo momento ele falou que estava na hora de se instituir a renda básica de cidadania. E por que eu lembro disso, falando sobre a Coreia do Sul? Porque quando eu estive lá visitando, eu transmiti aos sul-coreanos que gostaria muito de contribuir para que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte realmente, conforme o cônsul nos falou, venham a se tornar outra vez uma nação da Península Coreana. E então fiz duas sugestões. A primeira, vocês lembram que quando houve a Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul, o Brasil se tornou campeão. E quando eu fui à Coreia do Sul, as pessoas sabiam o nome dos jogadores da seleção brasileira e mencionavam Ronaldo, etc. Então, eu falei, olha, quem sabe seria muito bom que o Brasil, cooperando com este objetivo, né, organizasse um jogo da seleção brasileira de futebol, tão admirada lá pelos coreanos do Sul e do Norte, e se promovesse um jogo versus a seleção mista da Coreia do Sul e do Norte, e houvesse um jogo em Pyongyang e o outro em Seul, na capital de cada país.
Essa é a primeira proposta. A segunda proposta é que venham a instituir a renda básica de cidadania para todos da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. E eu fiquei hoje super contente porque li no jornal que acho que o primeiro-ministro, salvo engano, da Coreia do Norte, vai fazer um convite para o Papa Francisco para que ele venha a visitar a capital do Coreia do Norte. E todos nós sabemos, o Papa Francisco é aquela pessoa que hoje mais tem feito apelos para que em cada país e no conjunto dos países se possa chegar a relações de justiça, a construção da justiça, para que então possa haver a paz entre os povos e dentro de cada país. Eu aqui no Brasil quero muito que os nossos candidatos à presidência da República estejam estudando este tema, porque há alguns aí que acham que para resolver o problema da criminalidade violenta que acontece às vezes em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil, se faz necessário estar distribuindo armas e atitudes que não são aquelas nas quais eu acredito. E eu gostaria de sugerir a vocês que leiam um livro muito gostoso de ler, que tem aqui na biblioteca da faculdade, e lá na USP com certeza, que é um livro publicado há 502 anos, de Thomas More, Utopia. E para aquelas pessoas que acham que é preciso aplicar a pena de morte, que precisa diminuir a maioridade penal, para que essas pessoas então leiam que lá no livro primeiro de Utopia, há um diálogo entre o cardeal Morton, um amigo de Thomas More, Gilles, e o viajante português Rafael Clodel, e eis que quando estão observando no diálogo que a pena de morte não havia colaborado para diminuir os assaltos, os roubos, os assassinatos, a criminalidade violenta, eis que Rafael Clodel, esse personagem português, pondera muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 1526, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe que haja o direito à sobrevivência para todos os habitantes de Bruges. E, bem, eu queria recomendar a vocês, portanto, que possam até visitar alguns lugares do mundo, como o Alasca, como a cidade de Macau, como Quênia, a Namíbia, Grenoble agora na França, Stockton, na Califórnia, e Maricá, no Rio de Janeiro, que está começando gradualmente, os lugares onde está havendo experiências pioneiras, no Alasca já muito bem sucedida desde 1982, de se pagar uma renda igual para todos os seus habitantes. No Alasca, que em 1980 era o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje é, junto com o Utah, o mais igualitário. Então, gostaria muito de estimulá-los a
estudar. Quem, porventura, queira fazer um trabalho de conclusão do curso, uma comparação internacional, se quiser, podem me procurar, que eu estarei disposto a ajudá-los neste trabalho e na sugestão de aonde vocês devam ir. Tá? Muito obrigado a vocês. Obrigada, Gabriel. Bom, pessoal, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que estão presentes à mesa, a professora Janina, o cônsul-geral Hakil Kim, Eduardo Suplicy e o senhor Ramiro. E, claro, também a embaixadora Irene, muito obrigada por terem vindo. E, especialmente, eu queria agradecer ao pessoal da organização que veio, que se comoveu pelo evento, e pelas pessoas, delegados, que saíram lá das suas casas, dos seus estados e vieram para cá. A USP-MUN, ela nasceu de uma ideia de garotos, de jovens, igual a todas as simulações que provavelmente vocês já participaram. E é uma ideia de união, de você conseguir debater sobre assuntos internacionais. E a partir do momento que você começa a debater esses assuntos, você começa a trazer isso para a sua realidade. Você começa a utilizar isso no seu dia a dia. E sempre vieram me perguntando, mas por que você faz tantas simulações da ONU? Isso não traz nada de real para a tua vida, não tem um causa impacto no mundo. É mentira. A simulação, ela me transformou como uma pessoa que consegue debater, que consegue dialogar, que consegue cooperar e que não vê só apenas uma perspectiva. Todos vocês que estão aqui, eu convido todos a desafiar fronteiras durante todo o processo da USP-MUN, mas não só no processo da USP-MUN, mas no dia a dia, nas vidas de vocês. E eu não falo apenas de uma fronteira abstrata, que é aquela fronteira onde a gente tem uma concepção, a gente precisa fazer um esforço enorme para poder entender outra concepção, mas só assim a gente consegue entender uma face maior e uma face talvez até real da atual situação. E eu quero também lembrar dos desafios das fronteiras físicas. Então, a gente tem eventos não só fora internacionalmente, mas dentro do nosso próprio país, a nossa própria casa, que precisa que nós desafiamos essas fronteiras físicas, de sair, de nos locomover, de fazer com que as diferenças sejam ouvidas e que haja a união, a emoção. E principalmente eu queria falar muito sobre desafiar fronteiras pessoais. Por que eu quero bater tanto nessa tecla? A USP-MUN, a simulação em si das Nações Unidas, elas servem para a gente sair do nosso conforto, do nosso dia a dia e fazer algo. E eu quero muito que a partir de hoje, que a partir do momento que vocês saírem dessa porta, que vocês comecem a agir. Eu quero que vocês utilizem todo o ensino, toda a experiência que vocês têm com simulação, ou que vocês venham a ter durante os debates, na vida de vocês. Vamos agir. A gente tem uma responsabilidade moral, uma responsabilidade ética, de defesa dos direitos humanos, de defesa de da proteção individual, dos direitos políticos, direitos individuais. E eu quero que a gente se utilize disso no nosso dia a dia, para criar, para se mover, para se organizar. E eu queria, ao final de tudo isso, dizer que eu estou muito orgulhosa de todos vocês terem aqui. É uma honra tão grande estar com essa mesa e estar na presença de todos vocês. E a partir disso, eu acho que o meu discurso tem que ser muito, muito breve, devido a essas pessoas incríveis que estão aqui. Então, eu declaro aberta a USP-MUN 2018. Sejam muito bem-vindos.